Bom dia, graça e paz. Hoje eu não vou falar de um personagem bíblico, mas de vários. Na verdade, eu vou falar sobre o grupo religioso do período de Jesus. No período de Jesus, haviam sacerdotes que vinham desde a linhagem de Arão, que Moisés estabeleceu a pedido de Deus, que da linhagem de Arão deveriam ver os sumos sacerdotes e os sacerdotes que seriam responsáveis por toda parte de culto, de sacrifícios, tudo aquilo que envolvia o culto de Deus no povo de Deus. E assim os sacrifícios sempre apontavam para a vinda de Cristo. Com o passar do tempo surgiram outros grupos religiosos. Durante o cativeiro do povo, eles não podiam ir ao templo em Jerusalém, eles estavam presos, primeiro lá na Síria e depois lá na Babilônia. Então surgiram os escribas, que eram aquelas pessoas que a gente chama de doutor da lei. Eram os professores, eram os versados na lei e que ensinavam então para as próximas gerações. Desde os 12 anos de idade, já o judeu ele começava a aprender a lei com os escribas, com os professores, e foram então fundadas as sinagogas, que eram locais de ensino, de adoração, fora do templo, que para fazer uma sinagoga eram necessários pelo menos 10 homens hebreus, 10 homens judeus. Também surgiram então, antes do período de Jesus, os fariseus e os saduceus, dois grupos religiosos que cuidavam da moral, da ética e dos costumes dos judeus. Eles seguiam à risca os 5 livros de Moisés de maneira especial. A diferença é que os saduceus não aceitavam a ressurreição dos mortos e nem acreditavam em anjos. E os fariseus, eles eram então bem mais rígidos. Além disso, além de eu cumprir os 10 mandamentos, pretensamente cumprir, evidentemente, nenhum ser humano consegue cumprir perfeitamente a lei, diz Paulo. Então, havia os 10 mandamentos, havia a lei cerimonial, em preparação à vinda de Jesus, e havia a lei civil, que era a lei exclusiva do povo judeu, do povo hebreu. E, além disso, os fariseus depois escreveram o Talmud, onde haviam mais 613 regras só para eles. Bom, estes eram os grupos religiosos que cuidavam da vida religiosa do povo. Haviam criado o Sinédrio, onde participavam 35 saduceus, 35 fariseus, e era regido pelo sumo sacerdote, ou seja, 70 pessoas mais uma. O sumo sacerdote é quem dava o voto final, o voto Minerva, nas questões ali trazidas, ali levantadas para julgamento moral e ético do povo hebreu. E esses líderes religiosos, que são aqueles que deveriam apoiar Jesus, que aqueles que esperavam Jesus, esperavam o Messias, são os que mais perseguiram. São aqueles que pagaram para Judas para que Jesus fosse traído e preso. Eram aqueles que o tempo todo tentavam fazer armadilhas para que Jesus caísse em contradição e comprovasse que não era o Messias, o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eles colocavam as leis, a religiosidade, a tradição, os dogmas acima de Cristo. Eles queriam um Cristo à sua maneira. Eles queriam que Deus enviasse um Salvador do seu modo. Queridos irmãos e irmãs, por isso, movidos pelo ódio, pelo orgulho, pela inveja, pela santa raiva, é que prenderam e mataram Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós também temos a igreja. Temos muitas igrejas que criam regras, dogmas, e que acabam se tornando seitas, porque não aceitam Jesus como Ele é. Não aceitam o Cristo que Deus deu na Bíblia. O próprio Deus se fazendo homem para vir morrer pelos nossos pecados. Alguns nem acreditam que Jesus seja Deus, nem acreditam que existe a Trindade, mudam a Bíblia. Cuidado com dogmas, com regras. Muitas são as igrejas onde Jesus fez a parte dele. Você tem que fazer por onde? Tem que fazer a sua parte. Não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar, não pode usar certo tipo de roupa, não pode se pintar, não pode ter tatuagem, não pode comer carne de porco, não pode. E aquilo que Jesus fez na cruz e disse está consumado, terminei, não vale para eles.
Aquilo que Paulo diz lá em Gálatas 5, ou é pela lei ou é pelas obras. Você que quer se justificar por leis está fazendo com que a obra de Jesus na cruz não valha nada para você? Também não vale. Querido irmão, querida irmã, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Confie em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se a tua igreja, se a tua denominação tem regras, tem dogmas, tem orientações que salientam muito mais o tradicionalismo, o dogmatismo, o pragmatismo, e isso acaba afastando do teu relacionamento com Jesus, algo está errado. Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja que se fundamenta na palavra de Deus, que é a Bíblia. Não revelações, visões, não. A Bíblia. A igreja que te ministra a absolvição dos pecados, o ofício das chaves, a Santa Ceia, o batismo, os sacramentos. Creia em Jesus. Viva Jesus. Seja sempre fiel a Jesus, porque só Ele morreu pelos teus pecados. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça da igreja. Aquilo que for diferente disso não é igreja. Amém. Senhor, nosso bom Deus, amado Pai Celeste, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, através da Tua Santa Igreja. A igreja que Tu purificaste através do Teu sangue, da qual nós, pecadores, fazemos parte. Aumenta-nos a fé em Ti e que sejamos sempre Tua igreja. Em nome e por amor de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.